te adorarei, meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os Boa noite, amados irmãos, graça e paz. É com alegria que mais uma vez nós iniciamos uma live do projeto Palavra em Foco. Essa live geralmente acontece nas terças-feiras, mas ontem nós tivemos uma live especial com o cantor Carlinhos Félix e a gente resolveu então fazer hoje. Mas na semana que vem nós vamos voltar normalmente, ao horário de terça-feira, às 18 horas aqui pelo Facebook, e nas quartas e sextas pelo Instagram às 20 horas. Então você é o nosso convidado a continuar participando conosco, a mandar os seus comentários, a estar ali interagindo conosco. Eu quero dizer que nem sempre dá para a gente responder aqui ao vivo, né? Mas a gente certamente logo depois da live nós vamos estar respondendo a todos aqueles comentários que são colocados ali. Então quero dizer que é muito bom nós podermos estar mais uma vez juntos nesse trabalho e levando a palavra do Senhor ao seu coração. Nós estamos vivendo um momento, né, onde ainda estamos aí em meio a essa pandemia. Já tem tido, né, de certa forma, uma certa abertura para algumas coisas, algumas atividades. As igrejas... Desculpe, irmãos, deu uma pausa ali no vídeo, deu um problema, não sei o que houve. Nós estamos aí vendo que já tem uma permissão para as igrejas poderem voltar, algumas atividades estão voltando, e nós cremos que tudo isso já faz parte ali do cuidado, da bênção de Deus, e eu quero dizer que é um motivo realmente de nós estarmos louvando, glorificando ao Senhor. O texto que eu vou ler está lá em Isaías, capítulo 12, fala de um canto de louvor pela restauração de Israel. Certamente esse texto aqui de Isaías foi escrito pós-exílio, no momento onde estava se falando ali de restauração. E aí o texto diz assim, orarás, Isaías capítulo 12, orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então nós devemos glorificar a Deus, nós devemos orar desse jeito, né? Dando graças a Ele, porque ainda que em alguns momentos Deus manifeste a sua ira contra cada um de nós, contra a humanidade, a gente sabe que o homem hoje está tão longe de Deus, ainda que Ele manifeste a sua ira. Diz o texto que Ele é consolador, Ele é misericordioso, Ele é a nossa salvação. Então nesse momento de tantas dificuldades, de tantas tragédias, de tantos momentos difíceis que nós estamos passando, nós temos que crer na graça e na misericórdia do Senhor e acreditar que Ele não nos abandona nesse momento. Pelo contrário, Ele está conosco para nos abençoar, para nos sustentar, para nos dirigir a cada dia. E nós vamos estar então orando. Um dos motivos que se faz necessário da nossa oração todo o problema que aconteceu lá no Líbano, né? A gente sabe que a gente tem alguns conhecidos, pessoas que estão lá naquele local, graças a Deus não foram atingidos, né, por aquela tragédia, mas a gente sabe que várias vidas foram ceifadas, né? Um sofrimento muito grande.
O Líbano estava passando um momento de crise, um momento, nós podemos dizer assim, né, de várias questões sociais, um momento de crise política, e também a pandemia estava, né, atingindo várias pessoas, e agora vem toda essa tragédia. Então nós precisamos orar para que o Senhor possa estar assim abençoando e tendo misericórdia ali do Líbano, né, desse momento tão difícil que eles estão passando. Nós devemos também agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos amparado, Ele tem manifestado a sua graça aos nossos corações, e é importante também nós continuarmos orando, né, por toda essa pandemia, por esse momento que nós estamos passando, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão ali sofrendo pela perda dos seus entes queridos. E é muito importante que nós sejamos agradecendo a Deus no sentido de que Ele realmente já está fazendo aquilo que tem que ser feito. Ele vai restaurar cada um de nós em meio a toda essa situação. Então é muito importante que você possa também glorificar o nome do Senhor. Nós vamos estar então orando nesse momento. Vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque sabemos, Senhor, que ainda que a gente possa estar vivendo os momentos difíceis, momentos, Senhor, que traz angústia ao coração, que traz incertezas, nós sabemos que nós não estamos sozinhos em meio a tudo isso. E nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, te pedindo que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nesses momentos. Fale, Senhor, ao nosso coração através da Tua palavra, e que nós possamos buscar, Senhor, na Tua palavra o consolo necessário para a nossa vida. Fale, Senhor, o nosso coração nesse momento, e que realmente também, Senhor, nós possamos ver de maneira bem clara, Senhor, em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, em toda a nossa caminhada, a ação do Senhor sobre a nossa vida. Queremos pedir que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, do Líbano. Sabemos, Senhor, que o Líbano está passando um momento de dificuldade, um momento tão difícil. E eu quero colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, a vida daqueles que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor toque, Senhor, naquelas vidas que estão ali sofrendo com tudo aquilo que realmente aconteceu, aquela tragédia que atingiu tantas pessoas. E nós ainda não sabemos e não temos a certeza do número de pessoas que foram ceifadas. Mas nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia, Senhor, e abençoar, dando a oportunidade, Senhor, de estar ali restaurando, Senhor, aqueles que estão feridos, que eles possam ser curados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero te pedir que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando também a nossa vida. Fale, Senhor, cada dia mais a cada um de nós, para que nós possamos encontrar o consolo necessário através da Tua palavra e possamos caminhar sem desânimo. Porque muitas vezes, Senhor, o desânimo às vezes atinge o nosso coração e pode nos fazer muitas vezes trilhar um caminho, Senhor, oposto da Tua vontade. Mas que o Senhor possa nos abençoar. Que esse momento de crise, esse momento que o Brasil está passando por essa pandemia, nós possamos nos voltar para Ti, possamos clamar a Ti por graça e misericórdia, e possamos encontrar no Seu trono o consolo necessário para a nossa vida. Que a gente não venha se desesperar, que a gente não venha, Senhor, em nenhum momento, Senhor, estar ali, Senhor, murmurando, reclamando. Pelo contrário, que o Senhor possa nos dar um motivo de louvor, de adoração ao Seu nome. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. E queremos ainda te pedir, Senhor, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos leitos de hospitais, que eles possam ser restaurados para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento louvando ao Senhor com alguns cânticos espirituais. E eu vou passar então a palavra para o Davi, e ele vai estar assim nos conduzindo nesses cânticos. Essa é a hora de adoração. Vem, assim começar sentido, Pai.
assim como estás diante. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, existir no mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, policiar com os meus impulsos, ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir o mundo e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez e agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver para Deus. Preciso ser o rosto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar com os meus impulsos, ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez e agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos estar falando sobre o Salmo de número 139. E eu gostaria de convidar você, então, a abrir a palavra do Senhor nesse salmo, que é um dos salmos mais bonitos que nós temos na Bíblia. Um salmo que fala, de forma bem clara de quem é Deus, o que é os seus atributos, e nós podemos ver aqui de uma maneira poética. É um salmo que nos chama a atenção e que nos mostra que Deus, Ele é Deus acima de toda e qualquer circunstância.
E nós precisamos realmente confiar na sua graça, na sua misericórdia, na sua direção. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é sustentador, Ele é o Deus Criador, Ele é o provedor e Ele é também o protetor da nossa vida. E nós devemos então, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, confiar no Senhor e ter a certeza que nós não estamos sozinhos e que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Então é muito importante que você possa confiar dessa maneira. E nós vamos estar então lendo esse salmo, um salmo bem conhecido, e eu gostaria que você pudesse então acompanhar a leitura desse salmo. Salmo 139. Diz assim o texto: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, as tuas obras, são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles aí havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Quando nós olhamos para esse texto vai nos mostrar de que esse Deus que é o Todo-Poderoso, esse Deus que é o Deus onisciente, onipresente e onipotente, Ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente olha para o mundo que nós estamos vivendo, eu vejo muitas pessoas falando assim, parece que está tudo fora de controle. Eu vejo pessoas até chegar a afirmar que parece que esse mundo está louco, maluco. Mas nós podemos dizer que até a essência desse mundo, os valores e aquilo que as pessoas estão fazendo até pode demonstrar uma loucura, um desequilíbrio, mas não a natureza e não o universo de maneira plena, não o mundo criado por Deus de maneira absoluta. Pelo contrário, esse mundo está no controle de Deus. Existem coisas na humanidade, naquilo que nós temos visto, nos atos dos seres humanos, que são permissão do próprio Deus, mas não a sua vontade. A sua vontade, aquilo que ele decretou, aquilo que ele criou, funciona perfeitamente. E nós podemos ver isso de maneira bem clara no tamanho de todo o universo que nós vivemos. E quando nós olhamos então para o universo, quando nós atentamos ao céu, olhamos para o céu, e atentamos para as estrelas, nós podemos perceber um inúmero número de estrelas, e a própria palavra de Deus diz que as estrelas também são como areias
areia no mar, né? Nas praias, e nós vemos então que existe milhares, bilhões e bilhões de estrelas, e quando nós olhamos então para isso e para a grandiosidade de tudo aquilo que Deus criou, e tudo funciona perfeitamente, nós devemos realmente entender que esse Deus, que é o Todo-Poderoso, está no controle. Está muito na moda nos dias de hoje pessoas que ficam duvidando do controle de Deus, e até pessoas que se dizem teólogos, né? Pessoas que têm uma visão um tanto quanto liberal, e eles começam então a afirmar que Deus na realidade é surpreendido pelos atos humanos, que Deus não pode interferir com um controle pleno naquilo que ele criou, na sua criação. Isso até a teologia chama do chamado teísmo aberto, que é então uma heresia, onde a gente vê um Deus que é inoperante, um Deus que não tem a capacidade de interferir. E isso é uma heresia que nós temos que tomar muito cuidado. É até interessante que tem pessoas às vezes falando por aí que Deus não sabia dessa pandemia e o que estaria acontecendo. Nós não acreditamos num Deus assim. Pelo contrário, nós acreditamos naquele que é o Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares, não em todas as coisas, e que tem todo o poder. E quando nós então olhamos para esse texto, o salmista, de uma maneira ali poética, ele fala então desses atributos de Deus. Ele fala então daquilo que Deus faz, daquilo que ele é capaz de realizar. E aí a gente então, olhando para esse salmo, nós podemos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento revelado pelo próprio Deus na sua palavra. Porque o que nós podemos conhecer de Deus é aquilo que ele se revela a cada um de nós, especialmente pela sua palavra. Não é uma revelação particular, uma revelação excepcional, pelo contrário, nós temos que olhar para a palavra de Deus se nós queremos conhecer mais o Deus que nós servimos. E hoje há muitas pessoas que eles querem conhecer a Deus tentando atalhar, buscando caminhos que às vezes são caminhos teoricamente mais fáceis e que falam de uma maneira, nós podemos dizer assim, muitas vezes só experimental, mas não de uma maneira bíblica e de uma maneira onde nós temos uma base realmente para que a gente possa estudar e se aprofundar. Pelo contrário, nós vemos já as pessoas às vezes fazendo suposições sobre Deus, e nós não podemos simplesmente ficar por aí fazendo suposições. Nós temos que olhar para a sua palavra, que é viva, verdadeira, a sua palavra que nos mostra aquilo que ele é e aquilo que ele é capaz de fazer. E quando nós olhamos então para esse texto, eu volto a repetir, esse texto, o Salmo 139, fala do Deus Criador. Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Criador da nossa vida. Mas esse Deus que é o Criador é aquele que também nos protege, é aquele que nos ampara, é aquele que nos guarda. Mas não só isso, ele é o Deus também provedor. Um dia desse mesmo a gente estava falando aqui anteriormente sobre a doutrina da providência. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que age com providência, é o Deus que dá o que é necessário para a nossa sobrevivência. Ele faz o que é necessário também para que o mundo possa existir da forma que nós conhecemos. E quando nós olhamos então para esse texto, ele vai nos mostrar isso. Esse texto nós podemos dizer que é dividido em 3 partes básicas. A primeira parte é a do Salmo 139, vai de 1 a 6. Onde nós falamos ali e podemos visualizar acerca da onisciência de Deus. A onisciência é um dos atributos de Deus e que fala então do seu conhecimento pleno. Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Esse Deus que sabe o destino de uma estrela, de um cometa, né? Ele que sabe lá qual é a órbita de todos os planetas, ele conhece também a sua vida, ele conhece cada detalhe da sua existência, ele conhece as suas necessidades, ele conhece aquilo que você está passando, ele conhece o sofrimento que toda essa pandemia está trazendo a tantas pessoas que estão vivenciando isso. Então, esse Deus, ele é grandioso por causa disso. O mesmo Deus que é capaz de cuidar de todo o universo, ele é capaz de olhar para a sua vida, conhecer tudo aquilo que você precisa e cuidar da sua vida também. E aí, quando a gente olha para aqui, para essa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, nós podemos perceber algumas coisas importantes. Primeiro, Deus é capaz de sondar, ou seja, sondar quer dizer o quê? Que ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. Ele realmente tem o conhecimento pleno do que está acontecendo na sua vida. E ele começa então ali a falar, né, de algumas palavras que nós podemos dizer que no original são sinônimas. Ele fala, sondas
e me conheces. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que passa na nossa mente, Ele sabe o que passa no nosso coração, mas Ele não só faz isso, Ele penetra, Ele esquadrinha tudo sobre nós, e aí nós vemos lá que o versículo 2 fala sobre isso, o versículo 3 fala sobre isso. Então o salmista começa a dizer ali, até mesmo sobre a palavra ainda nem me chegou à língua, o Senhor já conhece todas. E aí quando a gente olha para esse texto, muitas pessoas de uma maneira equivocada podem dizer assim, então nós não precisamos orar, se Deus já conhece todas as coisas, nós não precisamos orar. Mas quando nós oramos, foi porque o próprio Deus, através de Jesus, nos ensinou da necessidade de orarmos. É o momento que nós podemos ter comunhão com Ele, e é o momento que nós podemos reconhecer a nossa total incapacidade de se lidar com algumas questões e com algumas situações, colocando tudo diante dele e diante do seu trono. Ainda que Ele conheça, Ele quer ver em nós justamente essa dependência, porque depender de Deus é diferente de como você depende de pessoas, ou de outras coisas, ou de instituições. Em tudo isso você pode se decepcionar. Mas quando a gente depende de Deus, nós podemos dizer que nós somos abençoados de maneira graciosa, dia após dia, onde Deus cuida da nossa vida e nos faz muito mais do que nós podemos imaginar ou pedir. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Quando nós olhamos também para esse texto, nós vemos também que Deus, ao chamar Jeremias, por exemplo, Jeremias foi chamado, e aí o texto lá fala que Deus já conhecia ele antes dele ser formado. Eu te conheci, eu te consagrei, eu te constituí. Deus conhece a sua vida, Deus sabe o que você está passando, Deus realmente foi aquele que te criou, e ninguém melhor do que criador de alguma coisa para conhecer a sua obra, a sua criação. E esse Deus que nos criou é o Deus que nos conhece, é o Deus que sabe cada detalhe da nossa vida. Ele sabe, e ele, então, o próprio texto da palavra de Deus nos mostra que nenhum só cabelo cai da nossa cabeça sem o conhecimento de Deus, nenhuma folha cai sem que Deus não esteja por trás de tudo isso. Então Deus, ele decretou algumas leis, ele determinou determinadas coisas, e é muito importante que nós possamos confiar de que tudo está dentro do seu controle. Tem muita gente que acha que o mundo está fora de controle. O que pode aparentar em algum momento estar fora de controle é a própria permissão de Deus, e muitas vezes essas coisas que aparentemente parece que está fora de controle são coisas que Deus permite, mostrando a consequência do nosso pecado, a consequência dos nossos erros. Não é o seu abandono, não é nós podemos dizer, uma atitude relapsa da parte de Deus. Pelo contrário, é Deus então permitindo que determinadas coisas aconteçam, e não vai isentar o homem das consequências do seu pecado. Porque o homem, por causa da sua ganância, por causa então do seu pecado, ele acaba então trazendo consequências sobre as suas próprias vidas. Quer ver um exemplo disso? Deus manda chuva. Às vezes o rio transborda porque veio bastante chuva. A chuva é bênção. Mas por que o rio transborda? Porque o homem muda o curso do rio, o homem vai e joga um monte de coisa dentro do rio, faz o assoreamento do rio, faz igual a gente vê aqui, bem perto da gente, de onde eu estou, em Belo Horizonte, cobriram todos os canais. E aí agora nessas chuvas que aconteceram em janeiro, teve lugar lá que literalmente o asfalto que tinha sido coberto ali, algum tipo de canal, aquilo estourou. Por quê? Mudou muita coisa, não tinha para onde a água sair, mas naturalmente Deus traçou todas as coisas, mas o homem acaba, por causa da sua ganância, por causa de falta de planejamento, por causa de tantos erros do ser humano, trazendo consequências sobre si próprio. E nós vemos então que isso não é o abandono de Deus, pelo contrário. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele permite que determinadas coisas aconteçam, e isso vai mostrar o como nós somos limitados, o como nós somos pecadores, o como nós somos pequenos diante de todas as coisas, e principalmente de dar o rumo que nós achamos que nós temos condição de dar à nossa vida. Mas ainda, Deus, ele é onipresente. Ali nós vemos então do versículo 7 até o versículo 12 sobre a onipresença de Deus. E aí nós vemos então que ele faz algumas suposições. Nós podemos dizer ali que até ele usa um certo exagero para demonstrar, a ação de Deus, que Deus não tem limite. Ele diz assim: se subo aos céus e se faço a minha cama no mais profundo abismo,
que ele diz? Deus está lá. Ou seja, ele coloca ali dois pontos bem distantes um do outro, alguma coisa bem no céu e outra coisa bem na profundidade da terra. E ele está justamente dizendo que Deus está lá no alto, como ele está no mais profundo. E não adianta então a gente achar que a gente pode se esconder de Deus, porque Deus está presente em todos os lugares. Ele diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, lá tu estás também. Então não adianta a pessoa achar que ela tem condição de fugir. Ele diz: se digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite. Mas o texto diz que as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Nada é capaz de ficar encoberto diante do poder e do conhecimento de Deus, da presença de Deus. Uma coisa vale aqui a gente destacar: Deus não está em todas as coisas. Deus não está em todas as coisas. Isso é uma doutrina equivocada. Deus está em todos os lugares, ou seja, não há limite para a presença de Deus. Não há limite para que Deus possa, de repente, ser barrado ou impedido de estar em determinado lugar. Ele tem o poder, e só Ele tem esse poder de estar, nós podemos dizer, em todo lugar. E é por isso que a onipresença é muito importante. Nós podemos dizer que a onipresença significa a totalidade da essência, sem difusão da expansão de Deus, multiplicando então a sua presença em qualquer lugar. E aí, muitas vezes a gente diz assim: mas como pode isso? A minha mente não capta, minha mente não cabe um entendimento disso. É verdade. O próprio salmista, um pouquinho mais na frente, vai dizer que coisas que Deus faz são coisas assombrosas, maravilhosas. Elas são além do que nós podemos pensar, raciocinar e tentar definir. Porque Deus é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos tentar definir. Ele é o Todo-Poderoso, ele não cabe simplesmente nas definições humanas, ele é muito maior do que nós podemos pensar. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente: ele é o Deus que está em todos os lugares. Ou seja, não tem um lugar sequer que você possa fazer alguma coisa ou que você possa tentar esconder de Deus. Você pode ir para um lugar que seja conhecido como os confins do mundo, mas Deus está lá. Você pode ir no lugar mais profundo, tentar ir para a caverna mais escura, o abismo mais profundo. Deus está lá. E é interessante que há muitas pessoas que às vezes acham que Deus abandonou, que Deus está longe dele. Muitas vezes Deus está do nosso lado, é o nosso coração que está longe do caminho de Deus. Muitas vezes é a nossa fé que não consegue enxergar de forma bem clara a presença de Deus. Deus está sempre presente, perto de nós, acessível a todo aquele que o invocar. A própria palavra de Deus diz: buscar e achareis. Se você buscar a Deus, certamente você vai achar Ele no meio do seu sofrimento, no meio das suas dificuldades, seja qual for o abismo ou seja qual for a tragédia que você está vivendo. Ele não te abandonou, Ele está presente e é muito importante que você possa clamar por Ele. Mas a terceira parte do Salmo fala sobre a onipotência de Deus. Ou seja, o Deus é todo-poderoso, o Deus que faz coisas maravilhosas. E ele cita uma coisa aqui que é a vida humana, a formação da vida humana. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E ele fala: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aqui ele parte então da criação de cada um de nós. Ele então afirma de forma bem clara que Deus já nos conhecia antes mesmo de nós sermos criados.
Ele nos conhecia quando ainda nós éramos uma substância informe. E é por isso que muitas vezes quando nós olhamos para esse texto, nós vemos ali que o próprio texto afirma de maneira categórica, de maneira assombrosamente o Senhor nos criou. E é interessante a concepção da vida, que muitas vezes é questionada por muitas pessoas. E nós estamos aí vivendo um debate já há alguns anos sobre o aborto, sobre a possibilidade de uma pessoa chegar e matar, né, o seu filho, né, simplesmente assassinar uma criança inocente que não cometeu crime algum. E quando nós olhamos então para esse texto, nós vemos que a vida ela existe antes mesmo da substância, ou seja, antes mesmo de haver uma forma definida, a vida já existia. E é muito importante que nós possamos valorizar. É até interessante o que, na minha opinião, eu creio que é extremamente contraditório, é que a gente vê, né, pessoas muitas vezes defendendo alguns tipos de crime e perdão para alguns tipos de crime, mas uma criança que foi concebida, às vezes até a gente entende que foi concebida por causa do erro de algumas pessoas ou por causa de algumas violências, mas a criança é a única que não tem culpa de nada, é inocente e muitas vezes está ali sendo ameaçada de ser assassinada por aqueles, né, que defendem a liberdade de ter o poder sobre o seu corpo. Só existe um que tem poder sobre a nossa vida, e esse é Deus. Por mais que seja difícil, você que me ouve ou qualquer outra pessoa que vai ouvir depois, você assumir isso, só Deus é que tem poder sobre a nossa vida. Nós achamos que nós temos condição de guiar a nossa vida, o nosso corpo e dizer, o meu corpo, as minhas leis. O meu corpo, né, mas as leis são de Deus. Porque se ele mudar qualquer lei da minha existência, da minha sobrevivência, eu não estaria aqui para contar a história. Então é muito importante que eu tenha isso em mente. Eu dependo da ação, eu dependo da misericórdia de Deus. Eu não sou ninguém sem esse Deus que é todo poderoso. Esse que poderia não se importar comigo e com você, mas ele se importa. Ele olha para a nossa vida, ele olha para as nossas dores, ele olha para aquilo que nós estamos passando. E aí, quando nós olhamos então para esse salmo, nós vemos lá, né, que ele forma o nosso corpo. Ele forma também a nossa mente, ele nos dá algo tão especial. O ser humano foi criado por Deus com algo tão especial, que é a capacidade criativa, a capacidade de poder raciocinar, pensar, e nós vemos então que ele cuida disso, e ele cria isso também, ele cria também as nossas emoções. Nós somos um ser que temos emoções, nós não temos simplesmente instintos, nós temos emoção. Ele cria também a nossa própria vontade. E quando nós olhamos para isso, é muito importante a gente destacar o seguinte: o pecado atingiu a nossa vontade. E o pecado nos faz fazer coisas que são contrárias àquilo que seria o plano de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho. E quando nós olhamos então para a nossa vida, acabamos seguindo caminhos que são tortuosos e caminhos de rebeldia. O Senhor, e nós podemos terminar falando isso, ele exerce o seu poder não apenas na vida de suas criaturas, ele exerce o seu poder de maneira plena. O mundo é cuidado, o mundo é dirigido, o mundo é sustentado por aquele que é o autor da nossa vida, aquele que é o criador de todas as coisas. E aí ele cria, ele decide, ele desenvolve todos os eventos históricos da humanidade. Nada acontece fruto do acaso. Há muitas pessoas que acham que algumas coisas que aconteceram no mundo são fruto do acaso. Tudo isso está dentro de um plano maior de Deus. E nós não podemos atribuir determinadas coisas ao acaso. Pelo contrário, alguém que dirige a história, alguém que dirige todas as coisas. Ele provê o desenvolvimento científico. Tudo que é descoberto é por causa da inteligência que Deus deu ao ser humano. O resultado que o homem faz com o que Deus lhe deu, aí já é da sua inteira responsabilidade. Nós podemos dizer isso. Então, por exemplo, esses dias mesmo eu estava falando numa live sobre isso. Deus deu o poder de criar ao homem, mas o homem muitas vezes criou coisas que aparentemente poderiam ser boas e aquilo acabou se transformando em resultados negativos. Nós mesmos estamos aí num debate muito grande sobre fé e ciência, mas quantas vezes a gente vê que a ciência hoje ela é financiada pelas grandes corporações?
E determinadas coisas que são descobertas visam não simplesmente o bem-estar da humanidade ou fazer bem para a humanidade, mas trazer lucros para aqueles que estão financiando. E quando nós olhamos para isso, nós vemos a própria história. Alguns falam que Santos Dumont ele morreu assim um tanto quanto amargurado, porque teoricamente ele criou algo tão importante que foi o avião, a invenção do avião, da aeronave, e na Primeira Guerra isso foi uma arma mortal que destruiu muitas pessoas. E ele, quando pensou então na criação do avião, ele pensou num desenvolvimento e numa possibilidade de simplesmente aquilo trazer um benefício para a humanidade. O próprio enriquecimento do urânio, inicialmente, quando começou a ser pesquisado, foi para que pudesse trazer benefícios na medicina em outras áreas da vida. Mas o urânio ele foi enriquecido e utilizado para se tornar uma arma nuclear, uma arma mortal que matou tantas pessoas. Então nós vemos, ainda que o Deus dê a possibilidade do homem poder criar, nós vemos que infelizmente esse fator criativo, muitas vezes, ele é distorcido por causa do pecado da humanidade. E tantas pessoas acabam seguindo um caminho contrário àquilo que Deus queria que fosse feito, aquilo que ele queria que fosse realizado. E ele termina esse salmo com uma palavra que me chama bastante atenção. Depois de ele ter falado tantas coisas maravilhosas sobre Deus, e ali ele está ali reafirmando a grandiosidade de Deus, ele pede de uma maneira, nós podemos dizer humilde, que Deus pudesse olhar para dentro dele. Esse Deus que conhece, ele sabia, e ele afirma isso no Salmo, que Deus conhece todas as coisas, mas ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus é que pode mostrar que caminho que nós estamos seguindo. Só Deus pode mostrar a cada um de nós se os pensamentos que nós estamos tendo são pensamentos corretos. Só Deus é que pode nos mostrar o que há de fato dentro do nosso coração. Muitas vezes nós achamos que nós nos conhecemos, e isso não é verdade. Nós muitas vezes somos ali, um tanto quanto, cegados pelo pecado, e muitas vezes a gente não consegue entender ou compreender aquilo que nós fazemos. É até interessante que o próprio Paulo, falando da sua vida e do seu conflito contra a sua própria carne, contra a sua própria vontade, ele dizia: desventurado homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço a toda hora. E ele fala de uma luta muito grande que ele traçava dentro do seu coração. Então, ainda que a gente saiba que Deus, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder, nós temos que abrir o nosso coração para ele e deixar que ele possa nos abençoar, mostrar a nós mesmos como que nós precisamos dele, como que nós não somos nada, como que nós somos tão pequenos diante da grandiosidade do seu poder. E ele fala justamente sobre isso: guia-me pelo caminho eterno. Você quer se deixar guiar pelo Senhor? É importante que agora, nesse momento, se abra o seu coração, a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma certeza: Deus conhece tudo que você está passando. Eu não sei o que você está pensando nesse momento, quais são os seus planos para o futuro, mas Deus sabe de todas as coisas. E ainda que você procure, e de repente você está aí decepcionado com alguma coisa, e tem muita gente hoje confundindo decepção com a religiosidade, decepção com igreja, com pessoas dizendo que estão decepcionadas com Deus. Você não tem como você vivenciar essa decepção. Talvez você esteja vivenciando essa decepção porque você está querendo que Deus se encaixe dentro da sua realidade. Mas eu convido você hoje a se encaixar dentro da realidade de Deus. Não querer fazer o contrário. Talvez você esteja ali chateado com alguma coisa que teoricamente Deus não tenha feito de acordo com o que você esperava, porque você tentou encaixar Deus dentro da sua realidade. Ele te convida hoje para que você se encaixe dentro da sua realidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que vai fazer um milagre na sua vida e no seu coração. Eu queria orar por você. Coloque a sua vida diante do Senhor, onde quer que você esteja. Você que nos ouve, você que nos ouvirá posteriormente, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor e ter a certeza do seu cuidado, da sua bênção, cada dia mais.
Vamos estar orando? Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos pela tua graça, pela tua palavra. Esse salmo tão precioso que nos mostra como que o Senhor é grande, como que o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso. Sabemos que tu és o Senhor onipresente, onisciente, onipotente. Tu és o Deus, Senhor, que age de maneira assombrosamente, Senhor, maravilhosamente, Senhor. E aí nós, quando olhamos para tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor realiza, nós sabemos que nós devemos realmente, Senhor, olhar tudo isso com assombro, Senhor, com admiração, porque sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, nada foge ao Teu controle, nada foge ao Teu poder, nada foge ao Teu conhecimento, e nós queremos colocar tudo diante de Ti, tudo nas Tuas mãos, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, abençoe a cada um de nós, que nós possamos descansar nas Tuas promessas, e te pedimos também, Senhor, sonda-nos, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, prova os nossos pensamentos e que nós possamos, Senhor, nos arrepender dos caminhos maus e possamos ser guiados pelo Senhor no caminho eterno, no caminho da redenção, no caminho, Senhor, que o Senhor traçou para a nossa vida. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que nos ouvem e nós sabemos, Senhor, que há tantas pessoas que estão ali angustiadas. Nós sabemos que há tantas pessoas que também estão ali sem esperança, porque essa pandemia não trouxe simplesmente a doença, ela traz outras consequências, consequências essas emocionais, consequências essas financeiras, e nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, estar suprindo aqueles que estão passando por necessidades. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos também abençoar a vida de pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de nós. Ainda que nós sejamos longe, que nós possamos ser um braço estendido, uma mão estendida a todos aqueles que sofrem. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você possa, ter uma noite de paz. E na sexta-feira, se você puder nos acompanhar, nós vamos estar lá no Instagram. Nós vamos estar, então, convidamos assim o reverendo Silas Daniel de Paulo. Ele é pastor lá, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu participei com uma live com ele e ele agora vai estar participando comigo. E a gente vai estar falando, conversando sobre fake news, o que é fake news, o que não é, quem é que é o pai da fake news, porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que fake news é uma mentira. E existe alguém que a Bíblia diz que é o pai da mentira, certamente você sabe quem é. E nós sabemos que é importante a gente meditar sobre isso, conversarmos sobre isso. Então, na sexta-feira, lá no Instagram, às 20 horas, nós vamos estar conversando então sobre esse assunto. E na semana que vem nós vamos ter regularmente as nossas lives. Na terça-feira, não na quarta como hoje, mas é sempre na terça-feira, às 18 horas. E também na quarta e na sexta, às 20 horas. Você é o nosso convidado a participar. Ore por nós, ore por esse projeto. Como eu falei, o projeto Palavra em Foco visa a evangelização, visa levar a palavra do Senhor e o consolo de Deus àqueles que estão ali na universidade, mas a comunidade de forma direta. E nós sabemos que nós somos impedidos de nos reunirmos, mas é importante que você possa orar. Tantas pessoas também têm sido abençoadas, têm sido alcançadas aqui com as lives, com os vídeos que nós temos feito. É importante que você possa orar por nós e também nos apoiar nesse sentido, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana, um restante de semana abençoado na presença do Senhor e até a sexta-feira às 20 horas. Deus te abençoe.